E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Qual é a evidência ou prova de que um cristão teve a mesma experiência no presente que os discípulos de Cristo tiveram em Jerusalém no dia de Pentecostes? No dia em que ocorreu Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atos capítulo 2, versículo 4. Um antigo pregador metodista contou-me como ele foi batizado com o Espírito Santo. Disse: nós, metodistas, estávamos orando juntos quando ouvimos um barulho como um som de um vento impetuoso em nossa sala de oração. Então, maravilhados, vimos quando línguas de fogo repartidas apareceram sobre as nossas cabeças. Em santo temor e adoração a Deus, fomos arrebatados para uma atmosfera celestial, falando e cantando em outras línguas. Enquanto ele relatava essa experiência, fiquei maravilhado ao perceber o quanto a experiência dele foi semelhante ao relato bíblico. Durante anos, tem ocorrido controvérsias sobre como a pessoa poderá saber se foi batizada com o Espírito Santo. Os pentecostais apostam que o sinal será falar em línguas estranhas. Outros cristãos rejeitam a experiência das línguas. Outros ainda consideram que as línguas são um propósito, mas não algo efetivo. Jesus prometeu: recebereis poder. Poder para quê? Esta é a verdadeira questão. O que pretendemos realizar ou o que cremos que deve ser realizado após sermos batizados com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre os cristãos no Pentecostes, havia pouco tempo que Jesus tinha sido ressuscitado dentre os mortos. O Mestre prometera revesti-los do poder do Espírito Santo para continuarem o ministério dele pelo mundo inteiro. Após a ressurreição de Jesus, certos líderes religiosos subornaram os guardas do sepulcro, a fim de que mentissem ao povo, proclamando que o corpo de Jesus fora furtado. Mateus capítulo 28, versículo 12 e 13. Porém, os discípulos dele contestaram: ele ressuscitou. A ressurreição foi a verdadeira questão em pauta naquele tempo e continua sendo hoje. Os primeiros cristãos, revestidos do poder do Espírito Santo, espalharam-se por todos os lugares e operaram os mesmos milagres que Jesus realizara. Assim fizeram em nome dele esses milagres que foram evidências da ressurreição de Jesus. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Atos capítulo 4, versículo 33. Esse é o principal propósito de possuir tal poder: testemunhar com prova de que Jesus está vivo. Este propósito nunca foi mudado. O Senhor tem o propósito de revestir a sua vida com poder, mas você precisa pagar o preço em oração, buscar ao Senhor constantemente e pedir que Ele te encha com seu Espírito Santo para que você possa estar capacitado ou capacitada a levar a mensagem do Evangelho, capacitado ou capacitada a superar os obstáculos, as dificuldades, as tentações e avançar em direção aos propósitos de Deus para a sua vida. É necessário estarmos revestidos do Espírito Santo. É necessário buscarmos o batismo com o Espírito Santo. E se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, você precisa colocar em prática o poder de Deus na sua vida, orando ao Senhor constantemente, buscando, falando em línguas estranhas, orando em línguas para que você possa ser edificado ou edificada e não desistir de tudo que Deus tem para você. Nunca na face da terra houve tanta necessidade dos cristãos estarem revestidos do poder de Deus para superar as lutas, as provações e as tentações dos dias difíceis em que vivemos. Os sintoístas, os budistas, os muçulmanos, os judeus, os hindus, os fetichistas e os seguidores de outras religiões no mundo inteiro não acreditam que Jesus Cristo esteja vivo hoje. A mensagem cristã baseia-se no fato da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois
testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17 e versículo 15. Os líderes de muitas religiões dizem a respeito dos cristãos exatamente isso. São falsas testemunhas de Deus, porque têm asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. Porém, não somos falsas testemunhas. Cristo ressuscitou mesmo, e a Bíblia afirma que somente se com tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Muitos seguidores das religiões não cristãs se converterão de que Jesus ressuscitou dentre os mortos se verem provas ou evidências. Crerão simplesmente porque afirmamos? Não, eles precisam sim ver evidências da ressurreição de Cristo, como? Através dos milagres que Deus quer operar através da sua vida. A melhor prova que as pessoas têm de que Jesus está vivo é quando o veem operar os milagres que operava antes de ser morto. Foi com esse propósito que Cristo enviou o Espírito Santo. Ao serem batizados com o Espírito Santo, os cristãos estarão revestidos de poder para dar ao mundo testemunho, prova da ressurreição de Jesus. Você está pronto ou pronta, preparado ou preparada para ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo? Levando a mensagem de transformação do Senhor, orando e acreditando que poderá ver milagres se realizarem? Para isto é necessário buscarmos o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Deus enviou Jesus para dar o exemplo. Jesus enviou o Espírito Santo para nos capacitar a seguir o exemplo dele. Ordenou-nos a pregar a toda criatura. Prometeu: e estes sinais seguirão aos que crerem. Marcos capítulo 16, versículo 17. Isto somente poderá ocorrer pelo poder do Espírito Santo operando no crente. Esta é a razão de alguém receber a plenitude do Espírito Santo. O evangelismo mundial é o ministério de todos os cristãos. O propósito do batismo com o Espírito Santo não é apenas falar em outras línguas. Sim, devemos falar em línguas, buscar ao Senhor orando em línguas para nossa edificação. Mas a oração em línguas é justamente para que estejamos edificados e possamos estar levando a mensagem aos outros, a mensagem transformadora, a mensagem do poder de Deus. Precisamos dar provas da ressurreição, testificar Cristo com ousadia aos descrentes. Muitos jovens perdem o interesse pela sua igreja porque o verdadeiro sentido da vida cristã não é ressaltado, uma vez que ser cristão implique apenas em frequentar uma igreja com regularidade, cantar no coro, dar dízimo. Não haverá desafio suficiente para a juventude desta geração. Os cristãos jovens poderão organizar equipes para conquistar almas, visitando lares, testemunhando sobre Cristo àqueles que não vão à igreja, indo onde as pessoas moram, trabalham e se divertem. Em todos os lugares, almas poderão ser levadas a uma decisão por Cristo. Em todos os lugares, os cristãos poderão ministrar cura aos enfermos. Tais atividades dão relevância ao viver cristão. Quando os jovens são batizados com o Espírito Santo, caso compreendam o propósito dessa experiência, entenderão que receberam poder para testemunhar com eficácia, sairão e imporão as mãos sobre os enfermos e estes sararão. Pregarão o Evangelho com poder aos perdidos e os pecadores lhe ouvirão aceitando a Cristo. Esta é a meta número 1 de todo cristão e deve ser realizada com rapidez. Um só caminho, Jesus, deve ser a nossa mensagem. Uma só tarefa, o evangelismo, deve ser o nosso ministério. Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Adailton de Jesus e ative o sininho para receber notificações sempre que for postado um novo vídeo.